desde as 3 horas, né? Então eu vou dar uma trégua para elas. Irmãos, já faz algum tempo, né, que eu não ministro com das irmãs. Sempre tem coincidido da gente sempre estar escalando alguma irmã para estar ministrando. E nessa feita, nesse trabalho que Deus colocou no coração da missionária Adriana para estar realizando, desde quando ela nos procurou, desejando realizar esse trabalho, para abençoar a vida da igreja, né? Porque se abençoa a vida das irmãs, então está também abençoando a vida da igreja, e nós louvamos a Deus por esse trabalho que está sendo realizado. É o propósito, quanto mais nós fazemos trabalhos dessa natureza, certamente toda a igreja será abençoada no nome de Jesus, amém? Vamos dando prosseguimento a esse trabalho que iniciou-se, como nós falamos às 3 horas da tarde. Eu gostaria de convidá-los a nós lermos um texto bíblico que está em Provérbios de Salomão, capítulo de número 31. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos, a partir do versículo de número 10. Dentro da teologia, nós temos a hermenêutica, e a hermenêutica ensina que quanto mais o texto ele é conhecido, mais fácil de ser compreendido. E esse eu acredito que faz parte desse conjunto de textos que são bem conhecidos por toda a igreja. Então fica fácil de nós conseguirmos entender a introdução, então não será tão necessária ser tão longa, extensiva, porque o conhecimento faz-nos compreender e a compreensão nos faz adorarmos e cultuarmos o nome do Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso espírito. Amém? Todos encontraram Provérbios capítulo de número 31. Nós vamos ler aqui alguns versículos. E eu não sei se na sua Bíblia tem, talvez algumas Bíblias ainda tem, algumas Bíblias um pouco mais modernas, de umas edições mais recentes, né? Elas não trazem mais, mas eu tenho aqui uma Bíblia, essa Bíblia que eu estou usando, na verdade nem minha não é, mas é uma Bíblia que eu estou usando aqui. E dentro dela, não sei se na sua Bíblia tem, se tiver, você levanta a sua mão, você vai ver que no versículo 10 começa ali uma palavrinha como se fosse um cabeçalho, né? Aparece uma palavra assim, Aleph. Quantos tem essa Bíblia que tem ali a missionária? Bastante gente tem, né? Ainda preserva, né? E você vai ver que aparecem várias palavras, né? Entre cada versículo, entre o versículo 10, 11, 12 até o versículo de número 31, vai aparecer essas palavras. E você sabe qual é o significado dessas palavras que está aqui? Quantos sabem? Levanta assim a sua mão. Amém? Aqui está essa Bíblia, esse texto ele está organizado de forma por ordem alfabética. Aí você vai falar, poxa pastor, mas o nosso alfabeto não começa com M, né? Mas não está organizado no nosso alfabeto. Está organizado no alfabeto hebraico. Então o alfabeto hebraico começa com a letra Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zai, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ai, Pet, Sari, Kuf, Resh, Shin e Tav. Esses são os 22 consoantes do alfabeto hebraico. Então ela é dividida por ordem alfabética, só para a gente poder entender, né? Porque isso vai acontecer lá em Salmos, em vários capítulos do livro de Salmos, em outras passagens bíblicas também. Todas as vezes que esses textos são organizados por ordem alfabética, então tem essa peculiaridade só para a gente poder entender. Então toda vez que você vê ali, você vai ver que está organizado por ordem alfabética, não pelo nosso alfabeto, mas pelo alfabeto hebraico, ok? Vamos lá ler então a partir do versículo de número 10. Eu vou tentar ler sem óculos, porque eu estou com óculos aqui, é o último recurso, né? A idade vai chegando, né? A gente não consegue, as letras começam a se embaralharem, né? E a gente não enxerga tão bem, mas a gente vai fazer todo o esforço possível, aí a gente vai acompanhando aqui nas Escrituras Sagradas, ok? Provérbios capítulo 31, versículo 10, começa com um clássico versículo dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de muitos rubis. O coração de seu marido está nela confiando, e a ela nenhuma fazenda lhe faltará. Ela lhe fará o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca a lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda à noite levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos.
cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão aos aflitos, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura e a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Fazem panos de linho e vende-os, e dá cintos aos mercantes. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da benignidade está na sua linhagem. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam de bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres agem virtuosamente, mas tu a todas é superior. Enganoso é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dar-lhe do fruto das suas mãos, e louvam nas suas portas as suas obras. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que, como eu falei, a gente conhece muito bem, e já faz algum tempo que, como eu falei, nós não ministramos o culto das mulheres ou para mulheres, né? Sempre temos um projeto nosso, né, que Deus colocou no nosso coração, de no culto com as mulheres deixarem que elas trabalhem, deixarem que elas preguem, deixar que elas distribuam as oportunidades. Hoje uma exceção, né, porque elas já falaram bastante durante o dia. Elas tiveram a oportunidade de falar, e foi lido aqui, né, sobre foi a irmã Fátima que leu aqui sobre a história de João Batista, e eu falei: olha, João Batista ficou calado, mas a mulher não parou de falar. O homem ficou mudo, e mesmo assim a mulher, imagina a tortura, né? Não podia falar nada, não podia nem falar cala-te, porque ele não podia falar, né? Mas é uma brincadeira, né, irmãos? As mulheres falam, mas porque Deus deu a elas sabedoria para comunicar a verdade do reino de Deus. Hoje foi um dia abençoado, eu acompanhei um pouquinho da palestra que foi ministrado, né? Teve um período de entretenimento, para distração também, e é muito importante esse amor fraternal sendo gerado no coração das mulheres, e nós louvamos a Deus porque aqui estamos à noite para cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus. Eu li um texto extenso, mas essa não será uma pregação expositiva, onde nós vamos aqui debater texto por texto, versículo por versículo. Pelo contrário, eu gostaria de dar ênfase aqui ao versículo número 10, mas eu li todo o texto só para a gente poder compreender, porque ele é um conjunto, ele é um poema, né? Assim como outros livros da Bíblia também fazem parte daquela composição dos livros poéticos. E todo livro poético, toda poesia, ela goza de uma prerrogativa chamada licença poética, onde o autor não está preocupado tanto com a questão teológica, não está preocupado tanto com a questão linguística. A expressão dele é uma poesia, e essa é uma poesia inspirada não pelo coração do poeta, mas é uma poesia inspirada pelo coração do próprio Deus. O nosso Deus, ele é dinâmico, irmão. O nosso Deus, ele também sabe fazer poesias, e as poesias que Deus faz, elas são carregadas de um ensinamento, de valores para o nosso coração. E esse capítulo de número 31 de Provérbios aqui, ele faz parte desse conjunto, né, de livro de sabedoria, mas também ele tem essa característica de poesia para o nosso coração, e é uma palavra voltada, direcionada realmente para o coração das mulheres. Eu gostaria de dar um tema, aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar, e o tema é: você é uma mulher virtuosa?
É uma pergunta, não é uma afirmação. É para você fazer essa pergunta, não para a pessoa que está do seu lado, não para a pessoa que está atrás de você, em sua frente, para as amigas que você conhece, mas para que você faça essa pergunta para você mesmo. No âmago da sua alma, você possa deixar reverberar essa pergunta: você é uma mulher virtuosa? Você ficar pensando no seu coração e ficar examinando nesse texto que nós acabamos de observar aqui. Nós não precisamos ir muito longe, irmãos, para encontrar as características de uma mulher virtuosa, o que ela deve fazer, como ela deve ser, como ela deve se portar. É só nós ficarmos aqui nesse texto. Aqui nós já encontramos elementos suficientes. Se alguma das mulheres que estão aqui tiverem pelo menos a metade, não precisa ser tudo, mas pelo menos a metade dessas características aqui, irmãos, a igreja será uma bênção, a tua casa será uma bênção, o teu esposo vai chegar aqui na igreja de sorriso de orelha a orelha, porque você é essa mulher virtuosa. Eu quero que você reflita durante o momento que nós estivermos aqui ministrando, fique pensando nesse tema. Porventura você é uma mulher virtuosa? E você vai pensando: será que eu sou essa mulher virtuosa? Será que dentro do meu coração eu encontro essas características? E o versículo de número 1 vai dizer o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Aqui Salomão não está dizendo do valor monetário, mas ele está dizendo características aqui. É para você e para todas as mulheres olharem para dentro do seu próprio coração, e esse valor deve estar dentro de você. Não é o valor da joia que pode ser observado, mas é o valor que representa características que glorifiquem o nome do Senhor dentro da sua casa. O versículo de número 11 vai falar: o coração do seu marido está nela confiando. O coração para aquelas que são casadas, né? O coração do marido, da mulher virtuosa, confia nela. Não é o seu marido que confia nela, ok? A Bíblia aqui está dizendo que o coração do seu marido confia nela. O coração está falando, irmãos, da sua alma. Aquela pessoa que deposita uma confiança além do natural na sua esposa. E essa confiança não é aquela confiança apenas de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, mas é aquela confiança de que a sua esposa, onde ela estiver, ela vai dar um bom testemunho. Aonde essa mulher virtuosa ela estiver, o seu esposo na sua casa, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai ficar tranquilo, porque ele sabe que a sua mulher, ela é uma mulher fiel, ela é uma mulher moderada, ela é uma mulher respeitosa, ela é uma mulher idônea, ela é uma mulher trabalhadora, que não vai deixar que o seu coração se desfaleça por algo de errado que porventura ela venha fazer. O seu marido deposita confiança nela. Nós sabemos, irmãos, que a igreja é apenas um reflexo da nossa casa. A igreja é apenas o reflexo daquilo que nós vivemos na nossa casa. Quando nós temos a nossa família abençoada, irmãos, consequentemente e inevitavelmente a nossa família, a nossa igreja local será abençoada. É impossível que alguém ou que alguma igreja seja abençoada se as famílias não forem abençoadas, se o cônjuge não viver bem, se a esposa não cuidar bem do seu esposo, se o seu esposo não cuidar bem da sua esposa, se os filhos não viverem em harmonia com os seus pais. Irmãos, aqui é apenas um reflexo daquilo que nós somos dentro da nossa casa. Eu costumo dizer assim: você quer uma igreja que não tenha problemas? Trabalhe no coração das famílias, porque se as famílias estiverem trabalhadas, se as famílias estiverem fortalecidas, irmãos, a igreja não terá problema. Pelo contrário, a igreja terá soluções,
as pessoas serão mais unidas, as pessoas serão mais cooperativas, serão mais participativas, porque aqui nós estamos aqui hoje, com exceção, nós estamos aqui mais algumas horas, mas na verdade, cada culto nós passamos aqui 2 horas, não pode ser a igreja o reflexo para a nossa casa, pelo contrário, a nossa casa tem muito mais poder de influenciar na igreja do que a igreja na nossa casa, porque nós passamos a maior parte do tempo no convívio familiar, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Por isso, se a nossa casa estiver bem, com toda certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, a igreja será uma bênção para a glória e louvor do nome do Senhor. E aqui o texto que nós acabamos de ler em Provérbios capítulo de número 31, você pode ir observando algumas características que você porventura encontre no seu coração. E se você porventura não encontrar alguma dessas características, não se desespere. Jesus, Ele é poderoso para fazer. Jesus, Ele é poderoso para fazer gerar isso dentro do seu coração. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo, Ele é poderoso, mas Ele é poderoso para transformar o nosso coração. Ele é poderoso para mudar as nossas características naturais, geradas da queda por meio do pecado, e ressignificar a nossa vida, para que agora nós possamos frutificar para a glória e louvor do nome do Senhor. O Espírito Santo, ele não para de trabalhar, ele está trabalhando para gerar dentro do nosso coração aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, fala sobre o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança, e contra essas coisas, irmãos, a lei não pode predominar, porque essas coisas transcendem o poder da lei, porque essas coisas são geradas através da graça que Jesus nos deu através da sua morte e do seu sofrimento. Então, se porventura nessa noite você ficar pensando se você é uma mulher virtuosa ou não, você vai percebendo que você porventura não reúne todas essas características. Jesus, Ele é poderoso para gerar no teu coração essas características, para que isso seja notório no meio da sociedade, para que seja notório na igreja. O versículo de número 12 vai dizer que ela faz o bem a todos, ela faz o bem, não mal, todos os dias da sua vida. É uma mulher bondosa, é aquela mulher que não carrega no seu coração a raiz de amargura. Nós estamos vivendo, irmãos, os dias de uma geração chamada geração de cristal, onde não se pode falar nada, que as pessoas levam no coração e se entristecem e se magoam, e muitas vezes até mesmo transferem a sua culpa para Deus, dizendo: ah, Deus não está olhando, Deus não está vendo, Deus não está percebendo. São pessoas que estão tão fragilizadas que não conseguem suportar as dificuldades e pagam o mal com o mal. E esta mulher, ou a mulher virtuosa, ela é uma mulher bondosa, ela sabe o que é misericórdia, ela sabe o que é perdão, ela tem a capacidade de perdoar sem que alguém peça a ela perdão. Ela libera o perdão sem que a pessoa que lhe ofendeu lhe peça perdão, porque ela tem características da mulher virtuosa. O versículo de número 2 vai dizer que ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Eu não estou falando do trabalho lá da fábrica, não, irmãos. Eu estou falando da nossa obra laboral que nós estamos executando. Ela não se cansa de trabalhar. Ela vai buscar, olha o texto que diz no versículo 12: busca lã e linho e trabalha de boa vontade. Ela não é obrigada a fazer nada para o Senhor. O tema do trabalho que foi realizado à tarde era unidas pelo reino de Deus, para servirmos o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, é trabalho. E nós trabalhamos não porque fomos obrigados, não estamos mais como escravo aqui. Pelo contrário, Jesus nos libertou e
nós o servimos por gratidão. Eu não sirvo a Deus com medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus por gratidão pela graça que Ele trouxe e proporcionou não somente a mim, mas a Bíblia diz a todos quanto creem nele, pode experimentar desta graça salvífica, pode experimentar deste amor transformador. A Bíblia diz que ela é trabalhadora, de boa vontade. Versículo de número 14, ela é como um navio mercante, traz de longe o seu pão, irmãos. Ela é esforçada, é aquela mulher esforçada, dedicada, empenhada em fazer a obra de Deus. Até mesmo na sua casa, ela é aquela mulher dedicada, que não faz as coisas porque é obrigada, que não faz as coisas porque senão o marido vai brigar, senão o filho vai achar ruim. Não, ela é esforçada, ela como um navio mercante, traz de longe. Um navio mercante vai longe, irmãos, buscar recursos para a sua casa. Ela não mede esforços para trazer. No versículo de número 15, eu estou adiantando, porque o tempo está avançando. Versículo de número 15: ainda de noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela não está preocupada com o horário, ela está preocupada com aquilo que Deus lhe entregou para fazer. Hoje em dia nós estamos muito preocupados com o horário, nós estamos presos a esse sistema cronológico de tempo. Logicamente, irmãos, nós entendemos que o tempo existe, foi dado para nós. Deus não está preso na questão temporal, pelo contrário, Deus está no espaço-tempo, chamado espaço-tempo atemporal. Nós estamos presos ao tempo, mas nós não somos escravos do tempo. O tempo não nos governa, pelo contrário, nós estamos empenhados em fazer a obra de Deus. Sabe por que Jesus, quando ele disse acerca do seu retorno, ele não disse quando? Exatamente para nós não ficarmos presos à questão temporal, para nós servirmos a Ele com toda a nossa alma, com todo o nosso ser e com todo o nosso entendimento. Mulheres virtuosas, mulheres com características que são geradas pelo Espírito. Não é coisa natural, irmãos. Não é alguém que se converte, aceita Jesus e de maneira natural aquilo vai sendo gerado no coração. Não, irmãos. Essas características só podem ser geradas pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus. E eu tenho algo para te dizer aqui nesta noite. Não é um segredo. Não é um segredo. Porque se fosse segredo eu não podia te dizer. Não é um segredo. Mas Deus, irmãos, Ele só trabalha no coração de quem permite que Ele trabalhe. Infelizmente, as pessoas nos dias de hoje têm limitado a operação do Espírito Santo de Deus. Elas são uma coisa na igreja, lá fora elas são totalmente diferentes, elas são quase irreconhecíveis. E pelo contrário, irmãos, é fácil ser crente aqui. Aqui é a coisa mais fácil do mundo. Aqui a gente não vê uma briga, aqui a gente não vê uma discussão, aqui a gente não vê uma fofoca. Mas quando a gente está lá fora, no dia a dia, quando a gente está lidando com circunstâncias adversas, com momentos adversos, com palavras adversas, aí é hora de nós mostrarmos se verdadeiramente nós somos joios ou nós somos o trigo que vai morar no céu. Nós precisamos, irmãos, termos essas características, e não vale apenas para as mulheres, mas vale para todos aqueles que desejam buscar ao Senhor. Eu gostaria de ler um texto que está em Ruth, capítulo número 3. Os irmãos conhecem bem a história de Ruth. Capítulo 3, eu gostaria de ler o versículo de número 11. Essa narrativa, essa história começa no capítulo de número 8. Boaz, ele promete a Ruth casar-se com ela, ser um remidor. Ele faz essa promessa, ok? Mas eu gostaria de ler o versículo de número 11. Diz assim: agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disser te farei, pois toda a cidade
do meu povo sabe que tu é mulher virtuosa. Toda a cidade do meu povo, aqui o que está se falando na cidade sobre você, Ruth, é que você é moabita. Não está falando aqui, as pessoas não estão falando que você veio lá de Moabe. Não estão falando do seu sogro, do seu finado marido. Não estão falando de nada disso. O que se ouve falar aqui na cidade, a característica salutar sobre a sua pessoa, Ruth, é que você é uma mulher virtuosa. Uma mulher que tem caráter. A sua fama já correu aqui. Quando nós olhamos para o capítulo de número 2 de Ruth, vai falar que Ruth, capítulo de número 2, vai dizer que Ruth vai buscar espigas. A narrativa começa aqui, aonde ela vai, os irmãos conhecem a história. Ela vai ao campo, e não por coincidência, mas por plano de Deus, ela vai para o campo de Boaz. O nome Boaz significa o dono de todas as coisas. Boaz não era prioritariamente o remidor dela, tinha uma outra pessoa que era um parente mais próximo. E o texto aqui do versículo, no capítulo 3, versículo 12 vai dizer, Boaz diz, olha, fica aqui, porque tem outra pessoa que vai ser o seu remidor. Se ele não quiser, então pode ter certeza que eu serei. Porém o versículo de número 11, a parte final vai dizer que a fama de Ruth correu, que ela era uma mulher de caráter. A palavra substantivo hebraico que aparece aqui é Rail. E esse substantivo hebraico, Rail, ele é aplicado amplamente no Antigo Testamento. Ele aparece em situações de guerra, de peleja. Por quê? Porque Rail significa virtude, coragem, força, ousadia e capacidade. É isso que significa esse substantivo Rail. Porém, quando nós olhamos aqui em Ruth, capítulo de número 3, versículo 11, aqui nós temos uma outra característica. E Ruth, ela eleva esse substantivo Rail para um outro nível de compreensão espiritual para a nossa vida. Que essa mulher, ela não era virtuosa porque ela estava vindo de uma guerra. Ela não era virtuosa porque ela estava em campo de batalha. Mas ela era uma mulher virtuosa porque a fama que corria na cidade é que ela era uma mulher de bom caráter. Ela era uma moça, viúva, estava apta a casar. Pela lei, ela estava apta a casar. Porém, ela se comportou no meio da sociedade. Ela não foi aquela moça, aquela viúva dada. Não, pelo contrário, ela soube se comportar. Ela esperou o tempo, aqui no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12 em diante, ela ficou toda a noite aos pés de Boaz. E sabe o que aconteceu? Nada. Estava só ela e Boaz. Boaz era um homem afamado, conhecido na região. Porém, ela não ousou a sair dos pés daquele homem, ensinar submissão. E nada mais aconteceu. Ela não usou da liberdade que ela teve para com Boaz, para avançar o sinal, para tentar ganhar a prerrogativa de ser remida através da entrega do seu corpo. Pelo contrário, ela ficou ali, preservando as características de uma mulher virtuosa, porque era o que corria na cidade, a fama dela, boa fama, era uma mulher de boa fama. Ela era uma crente, se fosse hoje, aquela crente que todo mundo dá testemunho dela, fala, lá vai a irmã é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração, é uma mulher que busca o Senhor. Porque infelizmente, irmãos, muitas vezes, eu não estou falando que aqui, mas pode ser que tenha pessoas que não têm aquela característica, e que se você conversa com alguém, não sei se já aconteceu com você, você fala assim, o irmão lá, e fala, o irmão, rapaz, ele é o crente Raimundo, é o pé da igreja e os dois pés do mundo. Ele dá um péssimo testemunho. A fama dele é fora, é tão horrenda que ultrapassa, é tão pior do que a fama de uma pessoa que não tem Jesus, porque ele não dá bom testemunho, ele compra e não paga, ele
fala mal das pessoas. Como eu falei, essas características não podem apenas ser manifestadas aqui, irmãos, mas sim ser manifestadas lá fora, para que as pessoas possam ver em você credibilidade, para que as pessoas possam ver em você características de uma mulher virtuosa. Eu gostaria de ler um outro texto para nós encerrarmos. Eu não quero estender muito. Eu gostaria de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36, para a gente poder adiantar um pouquinho aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 36. É uma história de uma mulher que vocês conhecem muito bem, a nossa irmã Dorcas, né, que é um nome grego, e o nome aramaico dela é Tabita, e o nome hebraico e ela tem outro nome também em hebraico, mas nós não vamos entrar nessa questão para a gente adiantar. Vamos ao que o próprio texto aqui nos diz. A nossa irmã Dorcas, versículo de número 36 vai dizer: e havia em Jope uma discípula. A palavra discípula ou discípulo tem o mesmo sentido, significa aluno. O discípulo é isso, é o aluno de Jesus, é o aluno que nunca senta para ensinar, mas sempre está pronto para aprender. Isso significa a palavra discípulo ou discípula, tá? Versículo de número 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas, e esta estava cheia de boas obras, de esmola, as quais ela fazia. Quantas pessoas você vai ver na Bíblia, alguém indo lá em Pedro e dizer: olha, nós queremos que você venha com a gente, porque a nossa colega morreu. Irmãos, as pessoas foram aonde estava Pedro, buscaram o apóstolo Pedro para ressuscitar uma mulher que havia morrido, não porque era uma mulher do ministério da profecia, não porque era uma mulher que tinha dinâmica na oratória, não era pregadora Dorcas. Eles não foram pedir para ressuscitar a missionária Dorcas. Eles não foram pedir para ressuscitar a eloquente pregadora Dorcas, mas eles foram correndo aonde estava Pedro, dizendo: olha, vem conosco, porque Dorcas, ela morreu. E aí Pedro vai até aquela cidade, chega lá e encontra mulheres, pessoas chorando, lamentando-se pela partida daquela mulher. Ela deixou saudade na partida. Infelizmente, tem pessoas que vão embora e não geram nenhum tipo de saudade. Infelizmente, as pessoas nem percebem que foi embora. Vai descobrir depois de tempos. O irmão não congrega mais ali com a gente, porque a comunhão dele era tão pouca, que era quase imperceptível. As pessoas não sentem falta, não conseguem sentir saudade. A saudade é um sentimento gostoso, irmãos, é um sentimento bonito. Se alguém deixa saudade, é porque ela criou elementos que gerassem no coração de alguém saudade. E essa mulher era tão importante, não porque ela orava pelos enfermos e os enfermos eram curados, é porque ela costurava roupas, é porque ela era uma mulher bondosa, ao ponto das pessoas irem até Pedro e dizer: vem conosco, porque Dorcas ou Tabita, ela morreu, e nós precisamos muito dela, nós queremos muito ela de volta. Olha na Bíblia quantas ressurreições você vai ver depois da ascensão de Jesus, feita pelos apóstolos. Você vai encontrar, irmãos, muito poucas, e uma delas está aqui. E nenhuma delas que você vê a ressurreição após a ascensão de Jesus tem um clamor tão grande, um apelo emocional tão grande quanto o apelo emocional por conta dessa mulher, porque ela era uma mulher que acumulava virtudes na sua vida. Não é porque ela ocupava a primeira cadeira da igreja, não é porque ela falava bonito, não é porque ela se comunicava bem, é porque ela se adornava de boas obras e de santidade. Irmãos, seja bondosa, seja trabalhadora, esforçada, dedicada. É aquilo que diz lá em Provérbios 31. Reúna no seu coração esses elementos, sabe? Quando alguém vai preparar um
perfume nunca tem uma única nota, nunca tem uma única composição, ele tem variáveis, reúne para exalar um único cheiro, irmãos. E nós também precisamos ter isso na nossa vida. Nós não podemos ser crentes do terno e gravata, da saia comprida, do cabelo comprido. Nós precisamos ter muito mais do que isso, porque o diabo não respeita isso aqui. O diabo não respeita isso. Ele respeita características que nós venhamos carregar dentro do nosso coração. Seja essa mulher na tua casa, para o teu esposo, sabedoria. Não é aquela mulher que é ponderada, aquela mulher que ajuda o seu esposo. Hoje eu estava conversando, só para encerrar, estava conversando com um presbítero, e ele me disse: pastor, por que na Bíblia, no Novo Testamento, não tem o ministério pastoral? Eu falei: tem. Falou: hã? Eu falei: tem ministério pastoral da mulher, no Novo Testamento. Ele falou: onde está? Eu falei: está no ministério do seu marido. O ministério pastoral da sua esposa está no ministério do seu marido. Olha na Bíblia, nós vamos ver Pedro. Aonde estava a esposa de Pedro? Pedro foi um grande homem, sim ou não? Foi apóstolo do Senhor. A Bíblia diz que até a sombra desses homens curavam, faziam milagre. Os lenços de Paulo curavam e faziam milagre. Os apóstolos foram poderosíssimos. Aonde estavam as mulheres desses homens? Elas não serviram para nada, pelo contrário. Se eles ficaram de pé, é porque eles tinham mulheres que os ajudavam, que cooperavam, que fortaleciam. Nós estamos vendo as colunas desse prédio. Esse prédio está de pé. O que segura ele? Essa parede de gesso? Lógico não. Daqui essa parede não segura nada. Uma criança bater e fura. O que segura isso daqui são coisas que nós não vemos. As colunas do ministério pastoral, a esposa é a coluna. Por isso que o ministério pastoral da mulher, independente, não aparece. Ele aparece atrelado ao ministério do seu esposo. Pedro era um homem eloquente, foi um homem eloquente, pegou várias mensagens, aonde 3.000 se converteram, aonde 5.000 se converteram, porque Pedro tinha uma esposa que orava por ele, uma esposa que dava bom testemunho na sociedade, e o testemunho dela foi tão bom, que nós não vemos nenhuma crítica no Novo Testamento sobre a esposa de Pedro, falando: ela vai aquela lá, aquela linguaruda esposa de Pedro, aquela descompenetrada esposa de Pedro. Não, ela é tão bom, tão testemunho tão bom, que ela não precisa aparecer. É que nem prego é muito bom, mas se ele começar a aparecer, irmãos, espeta um monte de gente. O parafuso que está aí nessa cadeira aí, ó, segurando ela, ele é muito bom, mas ele não precisa ficar nos cutucando toda hora. Ele está aí, ele segura o assento da cadeira, ele segura a estrutura dela. Assim é o ministério da mulher, ao lado do seu esposo. Por isso que o ministério pastoral, independente do Novo Testamento, não aparece. E eu falou: é verdade? Eu falei: sim. Olha na Bíblia, conta para mim quantas pregadoras teve, e das que teve, a maioria delas, exceto duas, a maioria delas eram viúvas ou solteiras. As casadas, era necessário que as casadas ficassem auxiliando o seu esposo. A Bíblia vai dizer que a casa dividida entre si mesmo, ela não pode prevalecer. De repente está os dois pregam, os dois cantam, os dois fazem o que acontece. Aí a esposa vai para o congresso, a esposa vai para o outro. Irmão, isso é brecha para o diabo trabalhar. Não! A esposa está lhe dando sustentação para o ministério do seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja essa mulher de Deus. Dê suporte para o teu esposo. Não queira, irmãos, nós estamos vivendo, hoje em dia, tem se crescido, e é uma crítica construtiva que eu quero fazer. Que o ministério de muitas, nós trabalhamos aqui com mulher. A igreja não é machista, pastor. A igreja não trabalha só com homens. A igreja sabe o lugar de cada um. Sabe o lugar das crianças, sabe o lugar dos homens, sabe o lugar das mulheres. A igreja não é machista, nem preconceituosa, nem homofóbica, nem xenofóbica ou nada disso. A igreja é cristã, serve a Deus. Porém, cada coisa no seu devido lugar. Hoje nós estamos, pode prestar atenção, se eu estiver mentindo, você me desminta. Muitas famílias, lares de líderes estão se separando, você vai ver a grande maioria adultério. Estou mentindo?
Pode reparar, a grande maioria dos casos de história na mídia, de um casal de apóstolo e apóstola, não sei se tem, mas tem, que se divorciam, os dois é eloquente, os dois fazem e acontece, irmão, é isso que o diabo quer. O diabo só quer isso. Duas pessoas na guerra, não tem um vigia, não tem alguém para vigiar, não tem ninguém na retaguarda, está os dois atacando, irmãos. Aonde isso funciona? Num time de futebol tem defesa, mas também tem ataque. E tem ataque, mas tem defesa. Hoje, vai fazer um time de futebol, né, Diácono Kleber? O senhor joga bem futebol? Só para atacante, irmão? Você pode colocar os melhores atacantes do mundo. Se você não tiver defesa, o seu time fica desguarnecido. A mulher é a defesa do casamento. Ela está observando, ela é detalhista, ela está olhando. Aí você vê, o marido traiu. Por quê? Porque a esposa, enquanto o esposo está pregando aqui, a esposa está pregando lá na outra conferência, só para a mulher. E aí o diabo adora isso. O diabo adora isso, é isso que ele quer, irmãos. É isso que ele quer, casa dividida, cada um para um lado. Aí a esposa vai pregar lá no Rio de Janeiro, o esposo vai pregar lá em São Paulo, aí chega lá as irmãzinhas, só vê o irmão, e chega lá no Rio, só vê a irmã. Não, isso aí é um prato cheio para o diabo, mas quando estão os dois unidos, um cordão de 3 dobras, é mais difícil de se arrebentar, porque o esposo está pregando, a esposa está aqui, ó, de olho para ver se não tem uma Dalila, uma Jezebel, né, olhando para o seu varão. E quando é a esposa que está pregando, o varão está aqui, ó, para ver se não tem nenhum Salomão da vida de olho na minha Rebeca. Ele está vigiando. Agora, quando não tem, irmão, a esposa está pregando, termina o culto, só vem os varão. Mano, olha para o missionário. Aí, missionário, a senhora vai jantar na mão. Começa com o missionário, de repente convida para o jantar, com uma pizza. Mano, isso vai terminar num lugar onde Deus não se agrada. O diabo não está preocupado com a sua moral. Quem tem que nos preocupar com a nossa moral somos nós. O diabo, ele não é moralista, pelo contrário, ele é destruidor. Mas nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, na nossa vida. Eu tenho visto, eu sempre comento com a minha esposa, né? E eu falo, olha, está aí de mal a pior. Eu não tenho nada, irmãos, contra o ministério feminino. Pelo contrário, nós desejamos trabalhar realmente com as mulheres. Mas uma coisa que eu não faço, dificilmente você vai ver isso acontecer na minha vida. Só se minha esposa estiver doente. Mas toda vez que eu vou pregar em algum lugar, minha esposa tem que estar comigo. O diabo, ele não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de uma brecha, porque ele é intruso, ele é xereta, ele mete a unha em todo lugar que tem coceira, ele só precisa de uma pequena oportunidade. Você já escutou a historinha vou contar uma historinha. Um homem tinha um burro, ele solta o burro come a horta do vizinho, o vizinho vai e mata o dono do burro. Os filhos do dono do burro vai lá para o dono da horta. A polícia chega e fala, mas o que aconteceu? Aí alguém fala, é culpa do diabo. Aí o diabo fala, eu não, só soltei o burro. Eu não matei ninguém. E é verdade, ele só soltou o burro. Ele só precisou de uma única brecha para trabalhar no seu cônjuge, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro, na sua vida familiar. Ele é oportunista. Ele é como o vírus, é como as doenças, elas são oportunistas. Elas dependem de uma oportunidade. Alguém está doente, espirra perto de você, pronto, vai ficar doente. Tome cuidado, vigie, levante o teu muro de oração, de proteção, de cautela, irmãos. Eu falo isso por experiência que nós temos vivido no ministério pastoral. Nós temos vivido isso, temos observado isso acontecer constantemente, mas graças ao Senhor nosso Deus, que levanta pessoas para nos orientar. A palavra de Deus, ela é inspirada, é sim, ela é divinamente inspirada e serve para corrigir o erro, ensinar a maneira correta de viver. Mas se não tem quem pregue, como crerão? Nós precisamos pregar as verdades que estão aqui nessa palavra, ensiná-la como ela é, sem mimimi. Não, eu não vou pregar daqui porque as pessoas vão se ofender.
seja essa mulher. Eu finalizo direcionando essa palavra para você. Seja essa mulher moderada. Ah, eu não sou casada, pastor. Não tem problema. Não tem problema. Dê bom testemunho, para que as pessoas possam ver. Nem sempre, irmão, nós teremos a oportunidade de pregar a palavra verbalmente. Às vezes a pessoa vai ver você, a maneira de você se vestir. A mulher prudente, a mulher sábia, ela não precisa se revelar sem se mostrar. Ela não precisa sensualizar para chamar a atenção. Ela sabe se vestir bem, sem despertar o desejo sensual de alguém, porque ela é uma mulher moderada, ela é uma mulher equilibrada. Ela se revela para o seu marido, para o seu esposo, lá no momento seu pessoal, ali ela se mostra. Ela não precisa usar, ela não precisa fazer, ela não precisa se comportar de maneira para chamar a atenção de alguém pelos seus atributos físicos. Não, ela vai chamar a atenção das pessoas, mas porque ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher que não tem preguiça, não é preguiçosa, ela é uma mulher misericordiosa. Quando alguém traz alguma coisa para ela, uma contenda, ela sabe temperar aquilo, ela sabe orientar, ela sabe instruir, ela sabe aconselhar, irmãos. Nós precisamos dessas mulheres na igreja. Nós precisamos, a igreja precisa de mulheres. Ela não depende, a igreja não depende, mas precisa de mulheres com essa característica, para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu gostaria de, nesta noite, antes de nós orarmos, fazer um convite, não um apelo. Nós não precisamos apelar. A Bíblia diz em Zacarias que não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo Espírito dele. Eu queria te fazer um convite. Se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, eu te faço esse convite e te ofereço o maior de todos os presentes que alguém pode receber durante toda a sua vida: a salvação em Cristo Jesus e o perdão de seus pecados, para a glória e louvor do nome do Senhor. Se porventura tiver alguém que queira se reconciliar, está afastado da comunhão da igreja, está afastado da comunhão do corpo de Cristo, está distanciado da presença de Deus, eu te convido a voltar, a retornar como filho pródigo, reconheceu que necessitava e voltou para a casa do Pai. Eu te convido aqui nesta noite. E se porventura não tiver, eu quero orar por todos aqui nesta noite, mas se tiver, eu quero que você saia do teu lugar para nós estarmos orando neste momento. Aleluia. Feche os seus olhos. A igreja fecha os seus olhos. E nós vamos orar. Pai querido, Senhor, ó Deus misericordioso, Senhor de toda graça, bondade e misericórdia, com o seu amor o Senhor nos atraiu, com a sua graça o Senhor nos chamou, o Senhor, pela tua infinita misericórdia, pelo poder do teu Espírito que em nós está operando. Não é nós, Senhor, mas é o teu Espírito que está realizando, que está fazendo, que está falando, porque a alma do homem, Senhor, tem um segredo que somente o Senhor tem o poder de acessar por meio da tua palavra, que é mais penetrante do que qualquer espada, Senhor, que tenha 2 gumes, porque a espada não pode chegar à alma e o espírito, mas a tua palavra pode. E chegando lá discerne pensamentos e intenções do coração. Senhor, nesta noite nós aqui oramos, ó Deus, e te agradecemos, meu Deus, por esta vida que saiu do seu lugar. Meu Deus, não é convencida pelo argumento da persuasão de palavras, não é, Senhor, porque Paulo disse que a pregação dele não se consistia, meu Deus, em palavras de persuasão humana, mas a demonstração do poder da palavra pregada, que tem o poder de penetrar o coração do mais vil pecador e gerar nele, Senhor, o desejo de arrependimento, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, nesta noite nós aqui te somos graça, meu Deus, porque a tua palavra diz, meu Deus, que o homem ali, meu Deus, que o pastor, ele deixa 99 ovelhas e volta para buscar a ovelha perdida, meu Deus, sendo que as 99 estavam com ele, mas para ele
corpo realiza, o Senhor aperfeiçoa. Meu Deus, é como uma casa que não é edificada da noite para o dia, mas é construída dia após dia, Senhor, com labor, com esforço, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, no livro de Isaías, meu Deus, no capítulo de número 61, disse que ele verá o seu trabalho e ficará satisfeito. Meu Deus, e nós cremos que Jesus está olhando nesta noite para este lugar e está vendo uma alma voltando, Senhor, para a tua presença, retornando para o Senhor, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando no coração, Senhor. Alabagarabacandaraias. Senhor, vai limpando a alma. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesse momento, Senhor. Eu creio que o Senhor está operando um milagre. O milagre, Senhor, da ressurreição. O milagre da transformação. O milagre da regeneração. O milagre da purificação, Senhor. Porque o Senhor limpa pela palavra. O Senhor limpa e transforma. Que o teu Espírito habite neste coração. E o teu Espírito habitando, ele limpa a casa. Coloque em ordem aquilo que está em desordem. Conserta o que está quebrado. Meu Deus, coloca portas aonde não tem portas, janelas aonde não tem janelas, muros aonde os muros foram derribados. Para a glória do teu nome, Senhor, eu oro nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Ela está aceitando, qual que é o seu nome? Licete. Ela está aceitando Jesus hoje como único e suficiente. E nesta noite, de acordo com a palavra de Deus, nós estaremos orando. Eu gostaria de repetir, falar algumas palavras. Eu gostaria que ela repetisse conosco aqui neste momento, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve mi nombre en el libro de la vida. Senhor Jesus, estou aqui esta noite. Soy tu hija y seré tu hija para todo siempre. Y quiero alabar tu nombre todos los días de mi vida, para la gloria de tu nombre, para la gloria del nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, habita en mi corazón, transforma mi corazón, cambia mi vida en esta noche. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Salvador de mi vida, para la gloria de tu nombre. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu oro por essa vida. Senhor, que o seu nome seja bendito, que o seu nome seja alabado para todos sempre. Que teu nome, Senhor, seja engrandecido essa noite, porque somente o Senhor tem poder para transformar o coração do homem e da mulher. O Senhor tem poder para hacer, Senhor, coisas que nós não aceitamos. O Senhor tem poder para fazer coisas que nem outro homem tem poder para hacer, somente o Senhor Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados. E perdona-nos, Senhor. Senhor Jesus, eu te alabo nessa noite, porque eu sei e nós outros cremos que o Senhor está sendo uma grande obra nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te alabo para todo sempre. Bendito seja tu nome, Jesus. Pai querido, nós oramos por essa noite. Senhor, que o nome dele seja escrito no livro da vida. Que bendito seja o teu nome para todo sempre. E glorificado seja o Senhor dos exércitos. Senhor, obrigado, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor chamou todas as pessoas, independente, Senhor, do idioma, independente, Senhor, da nacionalidade. O Senhor veio para todos, a barreira de inimizade que havia entre nós e o Senhor, ela foi derribada, e agora nós temos acesso à tua presença para adorar e bendizer o teu nome.
coro dos exércitos. Senhor, obrigado, eu te louvo e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor.